Olá pessoal, aqui é o Ítalo Silva e eu estou passando aqui neste vídeo para dar a continuidade à série de vídeos que eu tenho postado, trazendo o sentido e o significado de palavras, de termos importantes na área da filosofia. E com este vídeo eu vou colocar para vocês a explicação, a explanação acerca de uma palavra muito importante na filosofia ocidental, que é a palavra maiêutica. A palavra maiêutica, ela vem dentro de algo muito mais amplo, que é o método socrático. Ou seja, era a maneira com que Sócrates, dentro dos diálogos, que nós vamos observar isso principalmente nos escritos de Platão, tudo que sabemos de Sócrates foi escrito por outros. Sócrates, ele não aparece na filosofia como um teórico, então ele vai ter aí a sua importância pelo método, ou seja, pela maneira de fazer filosofia. E aí, esse método socrático, ele se daria em duas etapas. A primeira etapa seria a ironia. E com a ironia, a consequência da ironia, a maiêutica. Ironia, questionamento, ampliar os questionamentos, ampliar as reflexões, em que, utilizando as palavras do próprio interlocutor, e utilizando os termos, as ideias, o raciocínio que o outro trazia dentro do diálogo, Sócrates elabora uma nova questão. O que é isso? É um tipo de uma maneira, um tipo de fazer filosofia em que você não encerra o questionamento, mas amplia o questionamento a partir daquilo que é dúvida do próprio interlocutor, ou daquilo que parece saber o interlocutor. Por que eu digo parece saber? Porque a máxima de Sócrates é só sei que nada sei. Todo conhecimento começará a partir do reconhecimento sobre ignorância naquele assunto. Por isso que nessa primeira etapa, a etapa da ironia, o método socrático leva o outro a se questionar sobre as próprias certezas e encontrar nessas certezas algo de dúvida, algo de curiosidade. Assim, fomentando, multiplicando, ampliando os questionamentos a partir das palavras do próprio interlocutor, o Sócrates conseguia levá-lo a parir das ideias. Ou seja, o parir é uma clara referência, né, à função da parteira, a obstetricium aorium, né, do latim as funções da parteira, que era a profissão da mãe de Sócrates. Então ele vai dizer o seguinte: assim como minha mãe não gera, também o filósofo não gera, ele apenas provoca o parir das ideias. Então, essa noção de parir das ideias é muito forte, é muito presente, enquanto um caminho para o filosofar. Por isso, que lá em Pedagogia do Oprimido, o filósofo brasileiro, pedagogo brasileiro, o grande pedagogo brasileiro, Paulo Freire, vai indicar que o professor ou a professora, o mestre, né, aquele que tem a função de indicar para o conhecimento, não trará afirmações, mas fomentará ainda mais as dúvidas, conduzindo essas dúvidas para que o próprio indivíduo descubra por si mesmo e por sua própria realidade novos conceitos, novos conhecimentos. Então, já vou aqui para vocês aplicar duas práticas da maiêutica. Primeiro, uma prática pedagógica, em que professores e professoras ampliam as questões, ampliam o aprendizado, não conceituando, não definindo, não engessando conceitos, mas fomentando as dúvidas do aluno, da aluna, sobre aquela questão, sobre aquele aprendizado. Ou ainda, uma outra aplicação prática para o método socrático da maiêutica seria o que nós fazemos em clínica, né? Que é o manejo da clínica, que você não vai estancar, que você não vai tirar as dúvidas do clinicante, do analisado, né, ou da analisada, mas você vai ampliar ainda mais as questões a partir de novas perguntas. Assim,
dentro do manejo, seja de clínica ou do manejo do ensino e aprendizado, você vai apresentar novas questões como ferramenta de maior análise e de mais aprofundar acerca daquilo que parece saber o estudante, a estudante, ou parece saber o analisando, a analisanda. Parece saber por quê? Depois de que se tem certeza, depois de que se tem algo aí formado ou formatado, pode-se crescer, pode-se ampliar. Então, a palavra maiêutica tem esse sentido amplo e essa esperança de ser uma ferramenta, tanto no manejo de sala de aula ou ainda no manejo de clínica. Levar a novas questões, provocar com novas perguntas e não conceituar, não dar pronto ao educando. E se nós, terminando aqui esse vídeo, se nós pensarmos hoje no mundo de Google, no mundo de internet, no mundo de dicionários abertos, o professor, a professora, cai daquele lugar de dono ou dona do saber, em que se perde a estrutura de um mestre como o que indica, o que afirma e é verdade pronta, e passa-se a ter uma nova contribuição, que seria uma contribuição de apontamento. Eu, enquanto mestre, não sou o dono do saber, mas sou aquele que implica mais questões para que o aprendente saiba mais, que a aprendente amplie mais os seus conhecimentos. Então, decaídos do lugar de donos do saber, hoje, professor, hoje, analistas, somos aqueles que indicam, que implicam, que provocam mais dentro daquilo que nós estamos trabalhando aqui, o conceito maiêutico, o parir das ideias, o parir das próprias ideias. É isso. Aqui foi o Ítalo Silva, filósofo, psicanalista, pedagogo, mestre em educação e linguagem, especialista em filosofia clínica e especialista em docência. Até o próximo vídeo. Se você gostou, compartilhe e veja também os outros vídeos de glossários de filosofia em que eu apresento em breves palavras conceitos da área da filosofia. Um abraço e até o próximo vídeo.